Paz e graça. Hoje, em nosso alimento diário, vamos falar 1 minuto com Deus? O título dessa mensagem é Cego para este mundo, consagrado para Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, conta a história de Saulo de Tarso, um judeu fariseu que guardava a lei e os ensinamentos do sistema religioso daquela época com unhas e dentes. Saulo estava crente que tudo o que ele fazia era para Deus. Com o que podemos comparar Saulo nesta época atual? Talvez com a religião islâmica ou com o comunismo, precisamente o comunismo chinês, que não suporta alguém ter uma Bíblia ou adorar a Jesus. Mesmo dentro de sua casa é proibido ser cristão. Saulo era intolerante e pediu cartas para que pudesse perseguir nós, os cristãos. Mas no meio do caminho para Damasco, algo aconteceu. Ele teve um encontro com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 8 ao 9, diz: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Quando alguém tem um encontro com Jesus, não sai deste encontro do mesmo jeito. Saulo achava que enxergava tudo e que tudo estava nítido em sua visão. Saulo não ficou cego quando Jesus apareceu para ele e mostrou em glória reluzente a sua presença. Não, Saulo já estava cego para as coisas espirituais. E como o reino de Deus é o contrário desse reino dos homens, aqui, se alguém te der um tapa, a sociedade, os costumes humanos te induzem a revidar, a não amar aquele que te prejudica, a não ajudar. E nessa visão deturpada deste mundo que Saulo via as coisas, Saulo precisou ficar cego para realmente ver. Após aquele encontro com Jesus, tudo mudou na vida dele. Não apenas a sua visão, que mesmo cego, se tornou uma visão espiritual, mas o seu nome foi mudado. Agora, seu nome era Paulo. E mais, o seu modo de adoração foi mudado, porque antes ele era consagrado para uma religião, um Deus que ele nem conhecia, um Deus que ele só via falar, um Deus que ele praticava um ritual praticamente automático, robótico. E naquele momento, Saulo deixou de ser um homem consagrado para a religião humana e foi consagrado para o Deus Altíssimo. Seus olhos foram abertos. Em Atos, capítulo 9, do versículo 17 ao 18, diz: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ele foi um homem, na realidade, ele é até hoje um homem importantíssimo para o Evangelho. Dos livros do Novo Testamento, que são 27, Paulo escreveu 14. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 10 ao 13, diz: Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Meus irmãos, na época, o espelho era um latão polido. Não se via realmente um reflexo nítido de sua imagem como hoje. Continuando o texto: Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Naquela época, Paulo via um Deus com um reflexo de um latão, mas quando ele viu face a face
suas escamas caíram. Eu não sei a sua intenção hoje aqui, neste lugar. Talvez você veio porque foi convidado e ficou acanhado por dizer não a esse convite. Talvez você veio buscar algo da parte de Deus, um milagre, uma bênção, uma direção. Mas hoje, Deus manda te dizer que você veio aqui para ser consagrado, consagrar a sua vida para o Senhor, para ver a glória de Deus na sua vida, deixar o espelho de bronze e vê-lo face a face. Levante-se, glorifique e exalte o nome daquele que te trouxe aqui para adorá-lo. Ele não te trouxe aqui para que você fique calado, mas Ele te trouxe aqui para que o adore em espírito e em verdade, aquele que criou a sua vida, aquele que pode acalmar todas as tempestades de sua vida e te fazer passar pelo deserto cantando o hino da vitória e mais, restaurar todos os seus sonhos. Sabe, meus irmãos, nossas orações, súplicas e sacrifícios chegam para Deus como em forma de perfume, um cheiro suave no céu. Isso está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 21 e também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo do 15 ao 16. Sabe, irmãos, a diferença do joio e do trigo? Quando vai crescendo, por não ter frutos, só fica de pé. Esse é o joio. E cresce desta forma. No entanto, o trigo, por ter frutos, ele vai se prostrando. E nós não somos diferentes. Devemos nos prostrar aos pés daquele que prometeu e um dia virá e nos levará para Ele mesmo. Você está hoje aqui para ser consagrado, para se consagrar, para ser trigo e dar frutos para o Senhor. Sejamos trigo, seja trigo, pois a colheita está próxima. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.